José o sonhador, do poço ao palácio. Gênesis 37:50. Fé, perdão, propósito e soberania de Deus. José era o filho preferido de Jacó, nascido de Raquel. Recebeu uma túnica colorida, o que gerou inveja nos irmãos. Mas o que mais os incomodava eram seus sonhos. Tive um sonho. Meu feixe ficou em pé e os de vocês se curvaram. Outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam a mim. Isso provocou ódio em seus irmãos. Um dia, ao vê-lo chegando, disseram: "Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo." Rúben impediu o assassinato. Jogaram-no num poço e depois o venderam por 20 moedas de prata a ismaelitas que iam para o Egito. No Egito, servidão e prisão. José foi comprado por Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, prosperou. O Senhor era com ele, e tudo o que fazia prosperava. A esposa de Potifar tentou seduzi-lo. José resistiu, mas foi falsamente acusado e preso. Na prisão, Deus estava lá. José interpretou os sonhos de 2 servos do rei, o copeiro e o padeiro. Tudo aconteceu como ele previu. Pediu ao copeiro: "Lembre-se de mim diante do faraó." Mas ele se esqueceu. 2 anos se passaram. O sonho do faraó. Faraó sonhou com 7 vacas gordas devoradas por 7 magras e 7 espigas cheias consumidas por 7 vazias. Ninguém entendia. O copeiro então se lembrou de José. José foi chamado. Interpretou: 7 anos de fartura virão, seguidos por 7 de fome. Faraó o reconheceu como homem sábio e o colocou como governador do Egito. Reencontro e perdão. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito buscar alimento. Não o reconheceram. Ele os testou, viu que haviam mudado e revelou: "Eu sou José, vosso irmão. Não se entristeçam. Deus me enviou adiante para preservar vidas." José perdoou. Trouxe sua família para o Egito. Jacó reencontrou o filho e morreu em paz. Conclusão: Deus no controle. Após a morte do pai, os irmãos temeram represália, mas José disse: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." José foi traído, esquecido e injustiçado, mas nunca abandonado por Deus. Ele não se vingou. Perdoou, entendeu o propósito de tudo. Você pode estar no poço ou na prisão, mas Deus está escrevendo algo maior. Confie, espere, permaneça fiel. Do poço ao palácio. Ele ainda está contigo. A árvore e o vento. Havia uma pequena árvore no topo de uma colina. O vento soprava forte todos os dias. A árvore era jovem, frágil, e muitas vezes achava que não resistiria. Ela via outras plantas sendo arrancadas, folhas sendo levadas e galhos quebrando. Chorava em silêncio, perguntando a Deus: "Por que o vento sopra tão forte sobre mim?" Mas o vento continuava, e ela permanecia firme. Cada rajada que tentava derrubá-la fazia suas raízes se aprofundarem mais. Com o tempo, ela cresceu. Seus galhos ficaram fortes, suas folhas resistiam, e sua raiz se espalhou profundamente pela terra. Anos se passaram. Um dia o vento cessou, e uma voz suave sussurrou: "Eu sou Deus, eu era o vento." A árvore se espantou, e ele continuou: "Eu não estava contra você. Eu estava te fortalecendo. Enquanto você via dor, eu via crescimento. Enquanto você sentia medo, eu formava coragem. As raízes que você criou na dor, agora te sustentam na paz." E então, a árvore percebeu. Não era o vento que queria derrubá-la. Era Deus a ensinando a ficar de pé. O oleiro e o barro. Um jovem foi até um oleiro e disse: "Minha vida está uma bagunça. Nada dá certo. Eu sou um erro." O oleiro, com um sorriso sereno, apontou para a roda de barro e disse: "Sente-se. Vou te mostrar algo." Pegou um punhado de barro e o jogou sobre a roda. Começou a moldar com paciência. O jovem observava enquanto o oleiro moldava, desmanchava e recomeçava. Por que você desfaz o vaso toda hora?" "Daci", perguntou o jovem. "Porque ainda não está pronto.
Se eu parar agora, vai quebrar no fogo. O oleiro continuou girando a roda. Molhava o barro. Apertava, amassava, corrigia. Até que o vaso tomou forma. Belo. Firme. Agora sim. Está pronto para o forno. O jovem franziu a testa. O forno? Depois de tudo isso ainda tem fogo? O oleiro respondeu com calma. Sim, sem o fogo ele não endurece. Não se torna forte e não pode ser usado. O jovem ficou em silêncio e o oleiro completou. Você é barro nas mãos de Deus. Às vezes ele te molda com força, outras vezes com suavidade. Às vezes desfaz tudo para recomeçar. E quando você estiver pronto, virá o fogo. Não para te destruir, mas para te firmar. O jovem chorou. Então eu não sou um erro? O oleiro sorriu. Você é uma obra em construção. E nas mãos do Criador, tudo tem propósito. A porta fechada. Havia um homem que passou boa parte da sua vida diante de uma única porta. Ele acreditava que ali estava seu destino, sua promessa, seu futuro. Era uma porta bonita, grande, firme, e ele tinha certeza de que Deus o queria lá. Então ele começou a bater, com fé. Batia de manhã, à tarde, à noite. Orava, jejuava, esperava, mas a porta não se abria. Os anos passaram, as forças diminuíram, o coração se encheu de dúvidas. Senhor, por que o Senhor não abre? Eu estou tentando, estou esperando. Eu confiei, mas o céu parecia em silêncio. Enquanto todos ao redor caminhavam, ele permanecia ali, parado, preso ao que acreditava ser seu caminho. Certa noite, exausto, ele caiu de joelhos. Com lágrimas nos olhos e voz trêmula, disse: Deus, eu desisto. E virou as costas. Deu 2 passos. E notou algo à direita. Um caminho estreito, escondido pelas sombras. Curioso, seguiu por ele. Era difícil, apertado, silencioso. Mas no final havia uma porta. Simples, sem aparência de grandiosa. Ele tocou a maçaneta. Estava destrancada. Empurrou e a porta se abriu. Do outro lado havia paz. Havia propósito. Havia tudo o que ele buscou. E muito mais. Confuso, caiu de joelhos e perguntou: Senhor, e a outra porta? E Deus respondeu: Filho, você achava que sabia para onde devia ir, mas eu conhecia o caminho. Você orava para que eu abrisse o que te destruiria, e quando silenciei foi para te proteger. O homem chorou. Mas eu perdi tanto tempo ali. E Deus com ternura disse: Nenhum tempo foi perdido. Ali eu te ensinei a esperar. Ali eu te ensinei a ouvir. E ali eu quebrei seu orgulho para que estivesse pronto para esta porta. Aqui eu preparei. Aqui tem o meu nome, e não os seus planos. Então o homem entendeu. Nem toda porta que parece certa é o destino, e nem todo silêncio é abandono. Às vezes Deus fecha portas não porque quer te ferir, mas porque está te livrando de algo que você não consegue ver. E quando finalmente você entrega, Ele revela o que estava aguardando o tempo todo. Algo melhor, algo eterno, algo dele. O silêncio de Deus. Um homem atravessava o momento mais difícil da sua vida. Tudo parecia ruir ao seu redor. Perdeu o emprego, a saúde da esposa piorava. Os amigos se afastaram. Sozinho, com o coração ferido, ele caiu de joelhos e orou: Deus, onde o Senhor está? Mas não ouviu resposta. No dia seguinte, orou de novo: Pai, me dá um sinal, uma direção, qualquer coisa. Mas o céu continuava em silêncio. Os dias viraram semanas, e o silêncio permanecia. Ele começou a questionar sua fé. Será que Deus me abandonou? Uma noite, chorando no escuro, ele gritou: Fala comigo. Eu só preciso saber que o Senhor ainda está aí. E nada. Na manhã seguinte, caminhando sem rumo, viu uma senhora sentada na calçada com uma placa: Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele parou, leu aquilo e suspirou, mas não disse nada. No caminho de volta, uma criança correu e esbarrou nele. Assustada, olhou e disse: Moço, desculpa. Deus te abençoe, tá? Ele sorriu de leve, mas ainda não entendeu. Naquela noite, exausto, orou pela última vez: Deus, se ainda estiver comigo, me mostra. E adormeceu. Durante o sonho, viu uma estrada escura. Estava sozinho, com medo. De repente, alguém o tocou no ombro e disse: Você achou que eu estava em silêncio, mas eu falava através da senhora na calçada. Eu falava no abraço da criança. Eu falava até no silêncio, porque até quando você não ouve, eu estou trabalhando. O homem acordou em lágrimas.
Não porque tudo tinha mudado, mas porque ele entendeu. Deus nunca deixou de estar ali. O silêncio não era ausência. Era preparo. Nem sempre Deus fala com trovões. Às vezes ele fala com placas, com crianças, com o vento. Às vezes ele fala ficando em silêncio, para que aprendamos a confiar mesmo quando não entendemos. Porque fé não é ouvir Deus todos os dias. Fé é continuar caminhando mesmo quando tudo parece mudo, confiando que Ele ainda está no controle, e Ele está. À espera de Ana. Hannah era uma mulher comum, mas carregava em si uma dor que ninguém via, o silêncio de um ventre vazio. Ano após ano, ela via outras mulheres engravidando, formando famílias, sorrindo com seus filhos nos braços. Enquanto ela apenas esperava, todos os dias Ana orava, com fé, com lágrimas, com esperança. Mas o tempo passava e nada acontecia. Era alvo de críticas, de piadas. Até mesmo sua rival a provocava, dizendo: "Onde está o seu Deus?" E o silêncio de Deus doía mais do que qualquer palavra humana. Certa vez, Ana foi ao templo, cansada, humilhada, despedaçada. Ela não usou palavras bonitas, apenas chorou e orou. "Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti." Seu coração já não pedia por si, pedia por propósito. O sacerdote viu Ana chorando em silêncio e pensou que ela estivesse embriagada. Mas ao se aproximar, entendeu. Ela estava só e em oração profunda. Então ele disse: "Vai em paz. Que o Deus de Israel te conceda o que pediste." Ana se levantou. Diferente, ainda sem resposta, mas com paz no coração. Porque quando você ora de verdade, nem sempre a resposta vem na hora, mas a paz sim. Algum tempo depois, Ana engravidou. Deu à luz a Samuel, que se tornaria um dos maiores profetas de Israel, que o entregou ao Senhor como havia prometido. A mulher, que era estéril, se tornou mãe não apenas de um filho, mas de uma geração. Deus não havia se esquecido dela. Ele só estava esperando o momento certo para revelar algo maior. E Ana entendeu. A espera não foi castigo, foi preparo. Talvez hoje você também esteja esperando uma resposta, uma cura, um recomeço. E parece que Deus está em silêncio. Mas o silêncio de Deus não é o fim. É o intervalo entre o pedido e o milagre. Continue orando. Continue crendo. Porque o mesmo Deus que ouviu Ana ainda ouve você. E no tempo dele, que é perfeito, o ventre se abre. A promessa chega e a história muda. O carpinteiro invisível. Em uma pequena vila, havia uma casa antiga caindo aos pedaços. As janelas rangiam, o telhado tinha buracos e as paredes pareciam frágeis. Mas, curiosamente, ela nunca desabava. Um jovem curioso perguntou ao ancião da vila: "Por que essa casa ainda está de pé? Com tantas tempestades, ela já deveria ter caído." O ancião sorriu e disse: "Há um carpinteiro invisível. Ele trabalha nela todos os dias, quando ninguém vê. Você não o escuta, não o vê, mas ele está sempre ali, reforçando, consertando, sustentando." O jovem duvidou, mas ficou intrigado. Certa noite, decidiu observar de longe. Nada acontecia. Nenhum som, nenhuma luz, nenhum sinal de alguém entrando ou saindo. Passaram-se semanas, e ainda assim, a casa permanecia firme. Com o tempo, o jovem se esqueceu da casa, seguiu sua vida e anos depois enfrentou perdas, dores e frustrações. Se sentia como aquela casa, velha, desgastada, rachada por dentro. Um dia caiu de joelhos e disse: "Deus, por que ainda estou de pé? Já era para eu ter desmoronado." E então se lembrou da casa e do carpinteiro invisível. Nesse momento sentiu algo dentro de si, um sussurro na alma: "Sou eu quem te sustenta." Quando tudo ao seu redor parece ruir, quando ninguém vê sua dor, quando nem você entende como ainda continua, sou eu, seu carpinteiro. A cada noite escura, eu reforço suas estruturas. A cada tempestade, eu seguro suas paredes. Você não me vê, mas eu nunca deixei de trabalhar em você. O jovem chorou. Entendeu que a força que o mantinha de pé não vinha dele, mas de um Deus silencioso que trabalha no secreto. E assim como aquela velha casa, sua vida tinha rachaduras, mas também tinha um alicerce firme. Deus, você também pode estar como essa casa, com rachaduras, marcas do tempo, dores que ninguém vê. Mas o carpinteiro ainda está trabalhando. No silêncio, no secreto, no invisível. Você não está sozinho. Você não está desabando.
Você está sendo restaurado. Enquanto você acha que está parado, Deus está reconstruindo tudo. O barco na tempestade. Um discípulo, angustiado pelas lutas da vida, foi até o mestre e disse: Senhor, por que sinto que estou afundando? Oro, creio, mas parece que estou sozinho em meio à tempestade. O mestre então respondeu com uma história. Certa vez, um homem estava em um pequeno barco no meio do mar. O céu escureceu. O vento ficou violento. As ondas batiam com fúria. Ele gritava: Deus me ajuda. Não me deixe afundar. Mas só o som do vento respondia. Apavorado, tentou remar. Mas cada esforço parecia em vão. Até que, cansado, soltou os remos e se encolheu no fundo do barco, esperando o pior. Horas depois, o mar se acalmou. O sol apareceu no horizonte e, para sua surpresa, o barco ainda estava flutuando. O homem chorou e ouviu uma voz suave em seu coração. Você achou que eu estava em silêncio, mas eu era o vento que não deixou o barco virar. Eu era a mão invisível que segurava o casco. Eu era a força que não deixava você ser levado pelas correntes. Você não me viu, porque estava olhando para a tempestade. Mas mesmo quando você não percebe, eu estou no barco. O mestre então olhou para o discípulo e disse: As tempestades da vida não vêm para te afundar, mas para te mostrar quem está com você no barco. Às vezes Deus não acalma o mar de imediato. Ele espera que você confie, mesmo com as ondas altas. Porque fé não é ver a bonança, é confiar no meio da escuridão. O discípulo então entendeu. Deus não o havia abandonado. Ele apenas queria que ele aprendesse a confiar, mesmo sem entender. E você? Talvez também esteja em meio ao vento forte. Talvez ache que vai afundar. Mas escute, o barco pode balançar. Mas com Jesus dentro, ele não afunda. Mesmo em silêncio, mesmo na dor, mesmo na madrugada fria, Deus ainda está contigo. A tempestade passa, mas a presença dele permanece. O lápis na mão do artista. Um lápis novo foi colocado sobre a mesa de um grande artista. Ele era afiado, bonito, pronto para ser usado. Mas tinha um medo: ser gasto. O lápis olhou para o apontador e pensou: e se eu perder minha forma? E se doer demais? Prefiro ficar inteiro. Então o artista o pegou. O lápis tremia por dentro, mas o artista o apontou. Foi doloroso. Seu corpo foi raspado, sua ponta afiada. Parte de si foi retirada. Mas agora, ele estava pronto para ser usado. O artista começou a desenhar. O lápis deslizava pelo papel. Linhavas suaves, traços firmes, formas surgindo. Mas com o tempo ele começou a se desgastar. Sua ponta ficou cega. E ele pensou: estou acabando. Estou sumindo. Mas o artista o pegava novamente. Apontava de novo e o usava outra vez. O lápis reclamou: por que precisa me cortar? Porque sempre dói. E o artista respondeu: cada vez que eu te aponto, é para que você continue sendo útil. Você nasceu para deixar marcas. Se ficar inteiro, será apenas um enfeite. Mas se deixar que eu te use, mesmo que doa, você vai desenhar algo eterno. O lápis ficou em silêncio e permitiu ser moldado. Mesmo doendo, confiou nas mãos do artista. Com o tempo, o desenho ficou pronto. Era uma obra-prima. E o lápis, agora pequeno, gasto, sorriu, porque entendeu que sua existência valeu a pena. Não por ter durado intacto, mas por ter sido instrumento de algo maior. E assim somos nós. Queremos evitar o desgaste. Fugimos do apontador da vida. Tememos as perdas, os cortes, a dor. Mas Deus, o grande artista, não quer nos destruir. Ele quer nos usar. Cada dor tem propósito. Cada recomeço nos afia. Cada perda nos prepara para um novo traço. Você pode até se sentir pequeno, gastado, fraco, mas nas mãos certas, até um lápis quebrado desenha beleza. Permita-se ser usado. Mesmo que doa, mesmo que pareça o fim, Deus ainda está desenhando. E a obra ainda não acabou.